Fala, irmãos. Feliz sábado. Tudo bem com vocês? Dá um ok aí se tiver alguém aí ouvindo, tiver bom o áudio, a imagem, só pra gente ter certeza aí que vai dar tudo certo. Beleza, queridos? Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falha. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Povo de Deus, feliz sábado. Tudo bem com vocês? Dá um ok aí se você está ouvindo bem. Deixa eu só colocar o violão aqui. Aí sim. Certo? Podemos começar então? Ok. Amigos, bom, nós estamos nessa semana, né, tendo a oportunidade de recapitular a lição, a última lição, na verdade, do livro de Daniel. Né? Nesse trimestre, nós estudamos sobre o livro de Daniel, foram 3 meses, e hoje, né, é a última lição do trimestre. Nós vamos poder recapitular essa lição. Obviamente, nós não vamos esgotar todo o assunto aqui, porque além de ser um assunto bastante profundo, que exige mais tempo, é um assunto também que envolve assim espaço para muitas perguntas, para uma interação, tá bom? Mas eu quero desde já dizer para você que aí durante a live você pode deixar nas perguntas, tá? Não, não garanto responder todas as perguntas,
Mas você deixa aí a sua pergunta, se você realmente tiver alguma pergunta, alguma dúvida, né? Ou algum comentário também, assim, algo que você quer colaborar, e aí, na medida do possível, a gente respondendo. No final, assim, a gente vai tirar uma parte para responder algumas perguntas, para ler alguns comentários ali que tem a ver com a lição ali, para acrescentar no nosso estudo, no nosso aprendizado, né? Nós estamos vivendo aí alguns alguns dias aí difíceis, turbulentos, mas nós temos certeza que Deus está no controle, né, de tudo, que Deus ele está realmente no controle da história. Bom, antes de seguir, me perdoe, eu não me apresentei, né? Porque talvez pode ter alguém que está assistindo a live que não me conhece, tá? Apesar de, eu acredito que o maior grupo aí seja da Igreja Adventista do Pai de Nazaré, eu sou o pastor Gilvan, tá? Eu sou o pastor Gilvan, esposo da Ruth, vocês conhecem a Ruth, e nós somos aí pastores do Distrito Bairro São Paulo que compõem, então a Igreja do Nazaré também é uma das igrejas, a amada igreja, inclusive mandar um abraço para todos os irmãos aí, dizer que eu estou com saudade de vocês, estou contando os dias para ver. Só de saber que vocês estão me vendo aí, já fico feliz, mas eu quero ver vocês também, quero poder abraçá-los, tá bom? Bom, muito bem, amigos. E um abraço para todos que estão aí também nos acompanhando nessa live aí. Bem-vindo, algum convidado, alguém que não faz parte da nossa comunidade, mas está conosco. Obrigado mesmo, tá? Desde já, muito obrigado aí por você estar nos acompanhando. Bom, vamos então ao nosso estudo. Se você está aí com a sua Bíblia, abre aí no capítulo 12. E se você tem sua lição, abre a sua lição também, né? E nós vamos começar então aí com uma lição que o tema principal, o tema geral é do pó às estrelas, né? Daniel ali, ele teve ali a sua última visão do livro e o capítulo 12 eu já quero deixar bem claro aqui que ele traz um resumo das profecias que leva até o juízo investigativo, o início do juízo, né? Que nós entendemos pela profecia que é essa etapa do juízo, primeira etapa do juízo investigativo. Então, o capítulo 12 ele resume todos os acontecimentos até chegar o juízo, até chegar essa etapa do juízo, e obviamente fala do desfecho final, da herança final, né? Muito bem, então nós vamos começar aí ressaltando algo que está aí na lição de sábado, que fala que o livro de Daniel é interessante esse contraste, né? Ele começa lá no capítulo 1, com Nabucodonosor invadindo a Babilônia, né? O povo sendo entregue nas mãos de Nabucodonosor, porque nós sabemos que isso só aconteceu porque Deus permitiu, né? Deus precisava cumprir os seus propósitos, trabalhar moldando e restaurar o povo, né? Então, lá no capítulo 1, o povo é entregue nas mãos de Nabucodonosor e no capítulo 12, terminando o livro, o povo é entregue nas mãos de Miguel. E nessa semana nós estudamos que Miguel, quem é Miguel? Estudamos que Miguel é o próprio Jesus, é o próprio Deus, né, na pessoa de Jesus, né, o próprio Jesus Cristo. E a lição ela traz algumas referências em relação a isso. A Bíblia ela traz algumas referências. Então, pela palavra de Deus, nós percebemos que realmente esse ser Miguel ele representa o próprio Jesus, tá certo? Então, assim, isso é muito interessante, importante, por quê? Porque mostra que nós estamos, então vamos cair nas mãos de quem? Do próprio Deus, né? Que, como diz o capítulo 12, me levantar para guerrear, né? Para lutar, para governar a favor do seu povo, a favor do seu povo, né? Então, em outras palavras, o que tudo isso mostra? Que o juízo é algo positivo, que o juízo se desenvolve ao favor daqueles que aceitam a Jesus e se entregam a Ele, que estão nas mãos de Deus, correto? Isso é muito confortante, né? Não importa o que o homem faça, nós estamos nas mãos de Deus. Isso depende da sua escolha, correto? Muito bem. Amigo, olha só, caminhando um pouco aqui na lição, a lição vai falar justamente disso, de Miguel como nosso príncipe, né? E é interessante, eu quero ler aqui o capítulo 12. Vamos ler aqui alguns versos, só para você acompanhar melhor aí. O capítulo 12 ele começa assim, ó, diz assim, ó, neste tempo se levantará, nós vamos ler para que você possa se situar melhor aí, diz assim, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe,
o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve. Então, olha só o que diz o capítulo 12 aí. Diz que vai se levantar Miguel nesse tempo. Bom, que tempo é esse? Bom, aqui Daniel está tendo uma visão e o anjo está falando para ele a respeito do tempo do fim, das coisas que acontecer nesse período chamado de tempo do fim. E logo nós vamos falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Então, olha, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, verso 1, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Então, a Bíblia está dizendo que no tempo do fim haverá um tempo de angústia. Nós sabemos que o povo de Deus vai passar por uma perseguição, por se manterem fiéis a Deus, a despeito daquilo que o homem está colocando. E aí esse povo será perseguido. E nesse tempo, olha que maravilha, queridos, que bênção. Miguel vai se levantar para defender o seu povo. Então ele se levanta para lutar, para guerrear. E mais à frente, quando a gente continua lendo, a gente percebe então que esse Miguel, ele se levanta agora para governar. Então, é um movimento que acontece no santuário. Nesse momento, Miguel está se levantando no santuário celestial como advogado para que vai chegar um momento que ele vai dizer está consumado, ele vai se levantar para vir como juiz, para absolver aqueles que o aceitaram, que creram na justiça dele, que aceitaram a justiça dele, e obviamente para condenar aqueles que não aceitaram. Né? Que mensagem poderosa, né? Então, quando a parte de domingo, a lição de domingo, fala justamente sobre esse Miguel como nosso príncipe, ele está se referindo ao próprio Jesus, né? Por quê? Porque, como a própria lição diz, o nome, o termo Miguel aí, né? Ele é um termo que aparece justamente num cenário que, primeira coisa, um cenário de juízo, né? Se nós formos lá em Apocalipse capítulo 11, lá fala que através da voz do arcanjo, né, a ordem é dada e os que morreram em Cristo se levantam, as sepulturas se abrem. Né? E lá fala arcanjo Miguel. Bom, se nós formos lá em Judas, no verso 9, lá fala que Satanás e Miguel estava lutando a favor né, pelo corpo ali de Moisés, né, pela vida de Moisés, quando Moisés ele foi ressuscitado. Então, olha só, Miguel ele aparece sempre nesse contexto ali, sabe, de ressurreição, de juízo, tá? Sem contar que Apocalipse fala que o arcanjo Miguel vai dar a voz e é pela sua voz que nós vamos ressuscitar. Ou seja, quem tem esse poder de dar voz para a ressurreição é só Deus. Vocês lembram lá de João capítulo 11? Quando Jesus ele falou, Lázaro sai para fora e através da ordem de Deus, Lázaro foi ressuscitado. Um outro exemplo, Apocalipse fala que Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, a serpente. Vocês conhecem isso? Vocês fazem referência de um ser poderoso que lutou contra, naquele então, Lúcifer, né, que nós sabemos, Satanás. Foi Miguel que lutou contra ele. Ou seja, só o próprio Deus que realmente tem poder para vencer Satanás, para vencer a morte. E é exatamente isso que Miguel faz no contexto bíblico. E aqui no livro de Apocalipse nós percebemos que é Miguel que fala da ressurreição e garante a ressurreição para Daniel. Ou seja, esse Miguel não pode ser outro senão o próprio Jesus. Ou seja, estou apenas me demorando um pouco nesse assunto aqui para você ver que a Bíblia, dentre outros argumentos, esses que eu apresentei brevemente, aponta Miguel não é um anjo comum, né? Mas é o próprio Deus, é o próprio Jesus que se levanta, né, para defender o seu povo. Louvado seja Deus por isso. Que bênção, né? Bom, caminhando um pouco mais aí na lição, a lição fala que a essas pessoas que aceitam a justiça